Oi meninas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou a Denise do canal Maternidade Real com Denise Barros e no vídeo de hoje eu resolvi abrir o meu coração para contar um pedacinho super importante da minha vida e da minha história, que eu quero muito dividir aqui com vocês essa minha experiência de vida sobre como foi a preparação para engravidar. Tudo que eu vivi ao longo dessa preparação, os exames que eu fiz e como que eu e meu marido chegamos à decisão de fazer uma FIV. Eu sei que esse é um assunto muito delicado, né, que envolve muita emoção, medo, ansiedade, mas também é um assunto que envolve muita esperança. E eu acredito que se o meu relato ele puder ajudar alguém aqui que esteja passando por isso, já vai ter valido muito a pena gravar esse vídeo. Então eu espero que vocês gostem e vamos ao que importa. Tá, então vamos lá. Como que foi o começo dessa minha jornada com a FIV, né? Tudo começou quando eu e meu marido, a gente conversou e resolvemos começar a pensar em ter filhos, né? Então, nós já estávamos namorando há um bom tempo, e sempre foi o meu sonho ser mãe, né? Isso já estava muito claro, muito definido na minha vida, acho que desde quando eu era criança, porque eu já ficava me imaginando, né? Como que seria no futuro, quando eu tivesse um filho, né? Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu estava muito segura, que eu queria muito ser mãe. E eu cheguei no momento da minha vida em que eu achava que era o momento certo, né? E eu sempre gostei de planejar tudo, sabe? Sempre fui dessas pessoas de fazer uma listinha com tudo que eu queria conquistar na vida, em que fase. E sempre gostei de ter tudo sob controle. Só que tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. E assim, infelizmente ou felizmente, as coisas saíram um pouquinho do planejado. Porque eu achava que, quando eu resolver ter filho, simplesmente eu vou decidir isso com meu parceiro, eu vou tirar o DIU ou parar de tomar pílula, né? Seja qual for o método que eu estivesse utilizando no momento, e as coisas iriam acontecer naturalmente. Isso na minha cabeça, né? Porque na realidade foi um pouquinho diferente. E o que aconteceu, né? Então a gente conversou, decidimos ter filho, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico ginecologista. E fui numa clínica que ela é especializada em gestação, né? Então eu já passei com um ginecologista obstetra, porque eu queria ter certeza, né, que estava tudo bem comigo, que eu estava pronta sob o ponto de vista fisiológico para ser mãe. Então procurei esse profissional, expliquei para ele que eu queria fazer os exames para saber se estava tudo bem com a minha saúde, para que eu pudesse iniciar as tentativas para ter uma criança. E com esse mesmo profissional eu fiz a retirada do DIU. Então ele me passou os exames básicos, né? Então exames de sangue, exames de imagem, no caso aquele ultrassom de abdômen, me passou exames básicos, né? E aí saiu o resultado. Ele falou que eu tava ótima, super saudável, mas que ele não tinha me passado exames mais detalhados, porque isso só era passado para casais que já estavam tentando há algum tempo e não estavam conseguindo. Então, eu parei aí nesse primeiro momento, né? Eu fiz exames de sangue básicos e exames de imagem básicos. Pois bem, igualmente, o meu marido procurou um médico, procurou urologista e compartilhou com ele que a gente ia iniciar as tentativas e ele queria fazer um exame de espermograma. Por quê? O meu marido, ele já é um pouquinho mais velho, né? Então a gente tem 25 anos de diferença, e eu tinha plena consciência que poderia haver um problema do lado dele, né? Aliás, nós sabíamos, né, dessa possibilidade. E aí ele fez o espermograma e quando eu recebi o resultado, sério, eu só conseguia chorar. Assim, eu fico até mal lembrando dessa parte da nossa história, porque na hora eu não tive nem forças para consolar o meu marido. Porque eu acho que foi algo muito impactante para ele, né? Por mais que ele já esperasse que poderia ter alguma coisa diferente, alguma coisa a ser resolvida,
Por mais que a gente espera, mas na hora que chega o resultado, é muito diferente, né? E foi algo realmente muito impactante pra ele e pra mim. Então, assim, eu só conseguia chorar. Porque o espermograma dele deu zerado. Ele não tinha espermatozoides. E isso é chamado de azoospermia, que é o nome técnico. E assim, eu só conseguia chorar, eu não conseguia me manter firme. Foi um momento muito difícil, quando a gente resolveu receber o exame, porque ainda não estava tão próxima a consulta de retorno para ele mostrar esse exame. Então, a gente passou alguns dias meio que no escuro, né? Sem saber se haveria algum tratamento, se haveria alguma forma de corrigir a azoospermia dele. E ele já é pai de duas moças, duas mulheres, e eu ainda não era mãe. Então, nesse momento, infelizmente, eu só conseguia pensar o pior, né? Eu só conseguia pensar, caramba, e se a gente não conseguir reverter isso, né? Como que eu vou realizar o meu sonho, né? E querendo ou não, o meu marido, ele já era pai, mas eu não era mãe. Então eu entrei num estado assim muito profundo de tristeza, confesso. Fomos ao médico na consulta de retorno e aí o médico explicou pra ele que a azoospermia dele era decorrente do uso prolongado ao longo de vários anos de reposição hormonal, testosterona. E aqui, gente, eu queria fazer uma pausa, né, para falar um pouco sobre esse assunto, porque atualmente muitos homens estão fazendo a reposição de testosterona e não sabem desse tipo de risco que eles enfrentam. Homens muito jovens que estão com a testosterona lá em cima para ficar com um físico legal, para ficar com um ânimo legal. E assim, é muito bom pro homem mesmo, né? O homem se sente muito, muito viril, muito de bem com a vida. Mas esse é um risco a ser assumido a partir do momento que você começa a fazer o uso de uma quantidade significativa de testosterona, tá? Corre-se o risco do seu eixo, ele simplesmente paralisar a produção de espermatozoides. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu marido. Ele já fazia o uso de testosterona há vários anos e ele deixou de produzir espermatozoides. Então, o médico o orientou, dizendo que ele teria que passar por um tratamento realmente de choque, gente. Ele tinha que parar de fazer a reposição hormonal dele durante 60 dias para ver se o corpo voltava para o eixo correto, se voltaria à produção de espermatozoides. E aí ele passou 60 dias sem fazer a reposição. E assim, foi um período muito difícil nas nossas vidas. Por quê? Porque o homem, ele fica para baixo, muito preguiçoso, ele emagrece muito, assim, sob o ponto de vista de perder massa muscular. Parece outra pessoa. Ele não tem interesse sexual na parceira. Pelo menos foi o que aconteceu aqui em casa, tá? Tô contando uma experiência nossa. Então, o meu marido, ele teve esse tipo de sintoma quando ele parou a reposição hormonal. Então, imaginem só, né? Um casal que já estava vivendo a crise dessa primeira notícia, né? De que não tinha espermatozoide. Aí vai para a segunda fase, que é iniciar o tratamento, o homem perde completamente o interesse na parceira, no caso eu. Eu fiquei destruída, né, gente? Agora eu dou risada, mas na época era uma fase muito tensa na minha vida, porque para a gente tentar ter um bebê, a gente precisava realizar as tentativas. Mas meu marido, ele ficou super para baixo, ele ficou realmente outra pessoa durante esses 60 dias sem a reposição hormonal dele. E assim, bom, passamos por essa fase, passaram-se os 60 dias, e o que aconteceu? Nada. Sério, gente, não aconteceu nada. E aí a gente foi para a segunda fase do tratamento, que foi a aplicação de HCG. Então, o meu marido, ele começou a tomar algumas injeções. Depois a gente pode trazer isso um pouco mais detalhado sobre como foi o tratamento dele. É claro que, assim, cada pessoa tem um protocolo diferente a ser seguido. Então, tudo que eu tô falando aqui, que fique muito claro que foi uma experiência nossa, um tratamento que foi prescrito por médicos especializados para isso.
Então, meu marido, ele começou as aplicações de HCG para tentar voltar o eixo dele, voltar a produção dele. E ele ficou aplicando o HCG durante meses, tá? Eu sei, gente, que foram, assim, aproximadamente uns 6 meses de tratamento do meu marido pra gente conseguir ter espermatozoides para iniciarmos as nossas tentativas. Graças a Deus, ele voltou à produção de espermatozoide. Não era uma produção muito alta, né, comparado a outros homens, mas era uma produção suficiente para o que a gente precisava, que era um espermatozoide, né? Então, ele tinha um bom percentual de espermatozoides considerados viáveis, né, para a vida. Então, iniciamos as nossas tentativas com tudo. E aí veio a terceira fase das nossas tentativas de engravidar, que foi o insucesso das tentativas naturais, né? Então, nós passamos aí aproximadamente 1 ano tentando engravidar de forma natural e não conseguimos. A cada mês que se passava, a cada menstruação que chegava, era um sentimento de profunda tristeza, profundo desânimo. Cada mês que vinha a menstruação, vinha comigo também aquele mar de lágrimas, tá? Então, era um mar de sangue e um mar de lágrimas. E eu acho que é muito importante eu contar isso aqui, né, nesse vídeo, porque cada história, ela é muito peculiar, né? Cada pessoa tem uma forma de enfrentar esse tipo de desafios. E por mais que eu seja uma mulher forte, determinada, eu sabia muito bem o que eu queria, mas, pelo menos comigo, foi inevitável não sentir tristeza, não sentir essa vontade de chorar, de colocar pra fora, sabe? E assim, nesses momentos, eu considero muito importante a presença de corpo e alma do parceiro. De chegar, falar que tá junto, pra dar aquele chá de ânimo, né? Poxa, a gente vai conseguir. Não foi dessa vez, mas no mês que vem nós vamos tentar de novo e vai dar certo. Sabe? Não deixar a peteca cair, né? Nesse momento, a união do casal, ela tem que ser muito forte, muito intensa. O laço entre marido e mulher tem que estar muito fortalecido para passar por um momento como esse. Ainda mais se tratando de um sonho, né? Da realização de um sonho onde encontramos pedras tão grandes pelo caminho, né? E foi exatamente o nosso caso aqui, né? Enfrentamos primeiro a pedra da zoospermia, depois a pedra do insucesso das tentativas naturais. E esse insucesso, ele durou aí quase 1 ano. E quando estava próximo de completar 1 ano, eu procurei uma clínica de reprodução humana. Por quê? Eu queria fazer alguns exames mais profundos, né? Lembra que eu falei que o ginecologista, ele não tinha me passado os exames mais específicos, né? Então, eu já fui direto ao ponto. Eu falei, caramba, eu quero um médico que ele seja especialista em reprodução humana para verificar o que está acontecendo aqui. Porque o meu marido agora, ele tem espermatozoide. E por que a gente não está conseguindo, né? E aí, eu procurei uma clínica de reprodução humana, um médico super famoso, super conceituado aqui na cidade onde eu moro. E ele me passou alguns exames de sangue e também passou o exame de esterossalpingografia. Será que eu falei certo? Esterossalpingografia. É isso, gente. Esse exame foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Em que pese o nome difícil, né, é um exame que, basicamente, ele tem por objetivo observar as trompas, né? Então, as trompas, digamos que elas são caninhos, né, que leva o espermatozoide lá nos ovários e volta com o espermatozoide fecundado para o... Então, esse exame, ele tem um nome difícil, né? Mas, basicamente, ele é um exame que mostra aí se as trompas, elas estão livres e se o útero tá tudo certinho com ele, né? Se ele tá
em pleno funcionamento. Então, esse exame ele é feito com contraste e com raio-x. Então, o médico vai lá com um caninho, injeta dentro desse caninho o contraste, e aí o contraste ele se expande pelo abdômen da mulher, especificamente por dentro das trompas, e aí ele vê como que esse líquido, né, do contraste, ele se espalha, se ele vai certinho até onde ele tem que chegar, se ele não vai certinho, né, se vai uma quantidade muito pouca, ou se não vai nada. Basicamente é isso, tá? É um exame chatinho, mas, assim, é tranquilo pra fazer, tá? Pelo menos comigo, foi tranquilo. E aí, meninas, o que acontece, né? Quando saiu o resultado, eu fiquei aliviada no primeiro momento, porque o médico que fez o exame, ele não laudou nada de diferente. Ele colocou que estava tudo ok com o exame. E aí eu olhei, né? Quem nunca? Eu olhei o resultado dos exames e falei, gente, tá tudo bem comigo, né? Por que será que eu não tô conseguindo engravidar? Levei todos os meus exames de sangue, levei esse exame de imagem pro médico. Na hora que ele colocou lá naquele aparelhinho de visualizar um raio-x, que ele acendeu lá a imagem, ele falou assim, o seu problema tá aqui. Você tem as trompas obstruídas. E aí ele explicou que em algum momento eu pude ter algum tipo de inflamação nas trompas e como uma sequela, elas ficaram obstruídas, né? Então, não passou a quantidade de líquido esperado por dentro das minhas trompas. Ou seja, né, o que isso quer dizer dentro aí da reprodução humana? Significa dizer que o meu óvulo, ele não conseguiria seguir o caminho natural até o útero. E aí, assim, até o doutor, ele comentou, né, que mesmo se eu engravidasse naturalmente, eu tinha um risco muito alto de ter uma gravidez ectópica, que é aquele tipo de gravidez onde o óvulo, ele fica preso ali nas trompas e o bebê se desenvolve nas trompas. E, infelizmente, nesses casos, a mulher tem que fazer um aborto e ela perde o bebê e perde também a trompa. Então, ele me alertou desses riscos. E o que aconteceu? Eu não acreditei no médico. Gente, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Eu não acreditei no médico. Assim, quando ele me atendeu da primeira vez para passar as guias dos exames, ele foi perfeito, tá? Ele fez um atendimento impecável, a gente ficou um tempão conversando. Mas quando eu voltei com os exames, que ele me mostrou esse resultado, sabe quando o médico atende com pressa? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele me atendeu com muita pressa, muita impaciência. Às vezes ele não estava num bom dia. E já me encaminhou logo para a salinha de orçamento da fertilização in vitro. E eu fiquei super com o pé atrás, tá? Porque eu falei, caramba, será que ele só tá querendo vender o tratamento? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E eu acho, assim, que a gente tem que ter mesmo, né, essa pulga atrás da orelha, porque, infelizmente, hoje em dia tem muita gente querendo se aproveitar dos problemas dos outros, não é verdade? E eu fiquei desacreditada, voltei pra casa arrasada. Aí eu chorei muito, fiquei muito triste com a notícia, mas eu tinha ainda um ponto de esperança, porque eu falei, putz, se o médico lá do laboratório não laudou nenhum tipo de problema, pode ser que eu não tenha problema nenhum mesmo, que esse médico só esteja querendo ganhar o dinheiro da fertilização. E aí eu procurei outra clínica de reprodução humana. E cheguei em uma médica maravilhosa, que desde o primeiro minuto que a gente trocou, que a gente conversou, ela me tratou muito bem. E essa médica, quando ela pegou meu exame para analisar, ela explicou que normalmente eles não confiam no laudo que é feito pelo médico que faz o exame. E eu não tinha falado nada para ela do que o outro médico tinha falado, né? Não comentei absolutamente nada, nem tinha comentado com ela que tinha ido em outro médico, pra vocês terem noção, porque eu queria saber a opinião dela, né? E ela me explicou isso, dizendo que ela não olhava o que estava escrito no laudo, interpretou a imagem e falou exatamente a mesma coisa que o outro doutor já tinha me falado, sobre a obstrução nas minhas trompas. Ali eu perdi o chão. Ali eu perdi o chão, mamães. E pessoas que me acompanham aqui, tem tantas,
Enfim, eu perdi o chão de verdade, porque eu falei, eu tenho um problema muito sério, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, por que isso tá acontecendo comigo, né? Primeiro, o problema dos espermatozoides, que a gente conseguiu superar. Agora, aparece esse problema nas minhas trompas. Eu fiquei assim, sem chão, né? Acho que a minha alma saiu do corpo, né? Naquele momento que a médica confirmou o diagnóstico. E eu só conseguia pensar coisas negativas. Putz, mas isso eu não consegui. Como que eu vou viver se eu não realizar esse sonho? Foi um momento muito impactante na minha vida. Mas eu me mantive firme, né? E sabe por que eu me mantive firme? Porque essa médica, ela me passou muita confiança, né? Então, ela me explicou detalhadamente o que eu precisaria fazer daquele momento pra frente, que eu tinha que fazer de fato a fertilização in vitro, que esse era o único caminho confiável para que eu pudesse engravidar com segurança. Ela me explicou que as taxas de sucesso eram muito altas, né? Que ela não poderia, obviamente, garantir nada, mas que tinha altas chances de eu conseguir engravidar, de eu conseguir ter filhos. Me tranquilizou naquele momento. E aí eu fui para um outro estágio das minhas tentativas, que é a fertilização in vitro. E olha, meninas, posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? E aí vocês podem até me perguntar, né? Poxa, mas como enxergar o lado positivo de uma situação tão triste como essa? E de fato, assim, naquele momento, né, quando a gente perde o chão, o que vem na nossa cabeça, né? Caramba, FIV é um tratamento caro, é um tratamento que pode ou não dar certo, o meu sonho tá em jogo aqui, eu posso ou não realizá-lo. Mas existe sim um lado positivo. E o meu marido, ele foi muito cirúrgico nessa conversa que ele teve comigo sobre enxergar o lado positivo da situação, no sentido de que ele me fez refletir sobre algumas coisas. A primeira delas é que a gente estava numa situação muito boa no sentido de que teríamos condições de pagar a FIV. Em que pese não ser um tratamento barato, mas a gente conseguiria pagar, nem que fosse necessário vender um carro, sabe? Ele foi muito parceiro nesse sentido. Então ele falou: olha, se não der certo a primeira vez, que é a quantidade aqui de dinheiro que a gente tem, né? As nossas economias, a gente vende um carro e tenta de novo. Então, mantenha a paz no seu coração. E o segundo ponto positivo é que nós teríamos a oportunidade de submeter os nossos embriões a teste genético. Então, a minha médica ela já tinha falado que, em razão da idade do pai, existia uma predisposição maior para que houvesse aí uma deficiência, né? Houvesse algum problema com os embriões. É claro que quando a gente tem um filho nessa condição, nós amamos da mesma forma. Seria amado e desejado exatamente igual a uma criança que não tivesse deficiência. Mas, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade, eu acho que tem que contar como um ponto positivo da situação, né? Tudo bem que eu não tinha conseguido engravidar naturalmente, mas eu teria a oportunidade de testar geneticamente os meus embriões. E assim foi feito, meninas. Enfrentei a FIV, comecei meu tratamento com essa doutora que é maravilhosa. Depois eu posso até indicá-la para quem tiver interesse. E qual foi aí o passo a passo da FIV, né? A doutora, ela me passou um protocolo de injeções para fazer a estimulação ovariana e eu ia periodicamente lá no consultório. Praticamente dia sim, dia não, eu tinha que comparecer lá no consultório para fazer um ultrassom, para verificar o desenvolvimento dos meus óvulos, o crescimento dos meus óvulos, a quantidade de óvulos que eu estava produzindo por meio daquelas injeções da estimulação ovariana. Por que esse acompanhamento tem que ser feito, né? Porque eu não podia correr o risco de ter uma hiperestimulação ovariana, ou seja, ter muitos óvulos. Isso também não é positivo. E como a doutora já tinha visto que eu tinha uma boa produção de óvulos, ela ficou bem preocupada sobre a dosagem, né, das injeções, se estaria numa dosagem correta, para que eu tivesse uma produção normal de óvulos e que eles crescessem e atingissem o tamanho necessário para fazer a extração.
Então, todo esse tratamento, né, de estimulação ovariana, extração dos óvulos, durou aproximadamente 15 dias. No dia da extração dos óvulos, você tem que ir com um acompanhante e você é sedada, né? Então, a gente dorme aí brevemente durante alguns minutos para que seja feita essa sucção dos óvulos. E a partir do momento que eles tiram os óvulos, eles já colocaram os espermatozoides do meu marido, que ele coletou lá no laboratório também. E aí começa o acompanhamento desses embriões. Então, durante alguns dias, eles vão observando a evolução dos embriões para verificar quais evoluem de forma condizente com cada data. Depois eu posso trazer isso também em detalhes aqui para vocês, mas nessa fase do tratamento a gente entra praticamente num funil, porque eu extraí em torno de 13 óvulos. Desses 13 óvulos, conseguiram colocar espermatozoides e deixar lá como se fosse numa estufa, né? Para acompanhar o desenvolvimento de 10. Desses 10, ao longo dos dias, apenas 4 se desenvolveram da forma esperada. Então, esses 4 foram enviados para teste genético. E aí, o teste genético, ele demora um pouquinho para sair o resultado. Demora em torno de uns 30 dias, mais ou menos. E aí, nesse teste genético, vem informando quais embriões são perfeitos, que não tem nenhum tipo de problema genético. E vem também especificando aqueles que têm algum problema que torne-o inviável para a vida ou que traga o risco de alguma deficiência. Então, desses meus 4 embriões, 2 eram perfeitos e 2 tinham problemas cromossômicos. Tá? Então, você vê, então, de 13, 14 óvulos, apenas 2 embriões eram 100% saudáveis. É realmente um funil muito duro, muito difícil de se enfrentar. Graças a Deus, eu consegui esses 2 embriões perfeitos. E a minha médica, ela foi muito correta ao me dizer que não me recomendava colocar os 2, né, para vir gêmeos. Esse, na verdade, era o meu sonho, confesso. Mas ela foi muito assertiva no sentido de que eu não poderia gastar os meus 2 cartuchos com uma única tentativa. Né? Às vezes a mulher não tá num mês bom, o óvulo não tá 100% preparado para receber aquele embrião. Então, são diversos fatores, né? Então, ela me recomendou colocar apenas um embrião para fazer essa primeira tentativa e foi assim que seguimos, tá? Então, para mandar os embriões para análise genética, eu tive que congelá-los, né, até sair o resultado. Então, no dia da implantação, houve o descongelamento desses embriões e houve a implantação do meu embriãozinho número 01, que era um menino. E aqui um detalhe muito importante, né? Quando a gente faz análise genética dos embriões, não é o objetivo saber qual é o sexo daquele embrião, mas isso vem informado no resultado do exame. Então, eu já sabia que esse embrião número 01, ele era um menino. E eu até pude optar, de certa forma, se eu queria colocar o 01, que era o menino, ou se eu queria colocar o 03, que era a menina. Então, nessa primeira tentativa, eu coloquei o menino e assim, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui engravidar. O começo também não foi muito fácil, porque o resultado do meu exame, do meu teste de gravidez, ele veio bem baixinho, mas bem baixinho mesmo. Digamos que lá na medida, o mínimo para ser considerado grávida era 10 mil. Um exemplo aqui, tá? Não sei, não lembro exatamente qual era a medida, mas era o mínimo 10 mil. O meu tava 11 mil. E não crescia. Demorou bastante para aparecer uma linha forte no teste caseiro. Então, a minha médica sempre muito calma, passando muita segurança. Ela me disse, olha, Denise, realmente o teste ele tá bem baixo, mas é um positivo, né? A gente tem um positivo aqui, tá? Um pouquinho acima do mínimo para ser considerado
gravidez. Então, você, para todos os efeitos, está grávida. O que a gente tem que acompanhar é se esse número ele vai subir, né? E aí foi subindo, deu tudo certo na primeira tentativa. Mas assim, meninas, nem tudo são flores, né? Como eu falei para vocês, eu enfrentei as piores tempestades da minha vida, tempestades emocionais, né? Ao longo desse tratamento. Não é fácil mesmo. Aqui eu me solidarizo com todas que estão passando por esse momento. E o que eu tenho a falar para vocês, né? Chorem mesmo, coloquem para fora, desabafem com o parceiro de vocês. Particularmente, eu não gostava de compartilhar com ninguém de fora, tá? Eu acho que esse é um assunto muito íntimo, muito do casal, sabe? Então, eu não gostava de compartilhar com ninguém. Mesmo família, mesmo com a minha mãe, eu não gostava. Porque as pessoas, inevitavelmente, elas ficam perguntando, né? Ah, mas deu certo? Ah, e agora? Qual o próximo passo? Ah, já fez o exame? Ah, já saiu o resultado? Sabe, as pessoas perguntam muito. E é um assunto tão delicado, a gente já tá num estado emocional tão frágil, que na minha opinião, eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi guardar esse assunto comigo e com meu marido, apenas. Ninguém mais sabia. Até no meu trabalho, as pessoas só ficaram sabendo quando eu já estava na fase de implantação, de saber se eu já estava grávida ou não. Então, eu já sabia que eu tinha 2 embriões viáveis para a vida. Eu já tinha muitas respostas, eu já tinha uma chama de certeza ali que eu ia conseguir engravidar, né? Então, nesse momento eu acabei compartilhando com uma amiga de trabalho só, que é a minha amiga mais próxima. Mas eu não gostava de falar pra ninguém, né? Eu acho que o casal, ele nesse momento tem que se preservar, sabe? E uma outra dica que eu deixo aqui pra vocês é a escolha do médico, né? Como eu compartilhei, o primeiro médico que me atendeu, em que pese ser um excelente profissional, que já atendeu famosos, mas ele não estava num bom dia quando ele me deu a notícia mais difícil da minha vida. A notícia mais triste que eu já recebi na minha vida, né? Por enquanto foi. E aí ele não estava num bom dia, não me deixou confortável, não me passou segurança. E eu cheguei numa segunda profissional que falou exatamente as mesmas coisas que ele e já me passou a maior segurança, o maior conforto, a maior esperança do mundo. Então, acho que a escolha do profissional faz toda a diferença nesse momento em que se descobre que você precisa de uma FIV. E outra coisa que eu queria também compartilhar com vocês, né? Se é o sonho, se é o seu sonho, você mesmo, se é o seu sonho, vá atrás dele. Utilize as suas economias, conversa com seu parceiro, estejam muito alinhados sobre isso. Tentem, façam as tentativas. Porque, igual meu marido comentou comigo, né? Dinheiro a gente recupera, não é verdade? A gente abre mão de algumas coisas para ter outras. Agora, sonho de vida, igual ter um filho, isso é inegociável. E aí, assim, se as tentativas não derem certo, pelo menos você tentou. Você tirou esse peso, né, da consciência, tirou essa pendência da sua vida. Porque aí você vai procurar outros caminhos, outras alternativas, né? Adoção, se você precisa de um espermatozoide, ir para o banco de espermatozoide, se você precisa de uma doação de óvulo, pegar um óvulo doado, enfim, escolher a alternativa que melhor se encaixe na sua vida, dentro das suas vontades e do seu sonho. Mas, como eu falei, sonhos, na minha opinião, são inegociáveis. Dê tudo de si, viva intensamente esse momento. Se precisar chorar, chore. Esteja muito unido com a sua parceira, se você for um rapaz aí que esteja assistindo, né? Esteja muito unido, muito próximo da sua parceira. E você, mulher, que esteja aí tentando uma gravidez, mantenha-se firme. Mantenha-se na esperança de que vai acontecer o melhor para sua vida. Porque, às vezes, os planos de Deus são um pouco diferentes dos nossos planos. Mas eu posso garantir para vocês que Deus, ele não demora, ele capricha. Porque ele caprichou na minha vida. E mesmo se eu não tivesse conseguido, com certeza ele ia caprichar de alguma outra forma. Então eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei a vontade do meu coração para Deus e ele conseguiu me retribuir na medida. Então assim, mantenham-se firmes, não tenham vergonha de chorar, não tenham vergonha de procurar ajuda, de procurar uma terapia.
de ter alguém para conversar sobre esse assunto, especialmente o seu parceiro, e corra atrás, porque no final tudo dá certo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha aí ajudado a vocês a esclarecer um pouquinho sobre o caminho percorrido ao longo do meu tratamento da FIV. Eu espero aí ter contribuído de certa forma com vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de seguir aqui no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários, claro, o que vocês acharam e se vocês querem que eu entre em mais detalhes em algum assunto que foi aqui abordado, tá bom? Um beijo para todas vocês!